Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Conversa com Energia, o podcast aqui da SolarSul, que visa conversar com pessoas que têm muita história para contar, seja no empreendedorismo, seja de vida, ou seja também no mercado de energia. Hoje receberemos aqui uma grande personalidade da nossa cidade, recém-chegado, inclusive, né? Espero que esteja gostando da terra. Davi Henrique Dupont, gerente da agência de Taquari do Sicredi Ouro Branco. Davi, seja muito bem-vindo ao Conversa com Energia. Obrigado, Walter. Primeiramente, agradecer o convite. Para nós é uma honra estarmos aqui, porque aqui não é o Davi que está aqui, mas também é a instituição Sicredi que está aqui, né? Eu venho como representante do Sicredi, mas venho aqui para contar alguns causos particulares também, se permitirem. Gostei do causos. É claro que permitimos, Davi. É sempre bom, como eu estava comentando aqui fora do ar contigo, esse projeto aqui ele foi criado muito mais para aproximar as pessoas e as histórias delas, né, do que as empresas em si. Entendi. Né? É muito mais sobre pessoas do que sobre empresas. E eu acho que isso é, inclusive, uma sinergia entre os dois negócios. Né? Nós temos aqui uma empresa de energia solar que cuida muito das pessoas. E o Sicredi, por ser uma cooperativa, cuida muito das pessoas também. Então, há uma sinergia no pensamento dos dois negócios. Ao meu ver, posso estar equivocado, mas ao meu ver, tem isso. Mas vamos retroceder um pouquinho na tua história. Né? Comentávamos aqui que tu é nascido em Bom Retiro do Sul. Exato. Né? Vamos voltar lá para Bom Retiro do Sul. E tua família de lá, como é que foi essa fase de infância? Olha, Walter, realmente, eu nasci em Bom Retiro do Sul, meus pais são oriundos de Paverama, que na época pertencia a Taquari. Sim, era uma extensão territorial bem grande. Era uma extensão territorial muito grande, então eles vieram de Paverama, foram para Bom Retiro. Meu pai já foi trabalhar numa cooperativa na época, que era a Cooperativa São João, que depois passou a ser a Cooperativa Languiru. Minha mãe sempre foi professora, então desde cedo eu vivi numa casa que tinha uma professora e a minha vida toda foi acompanhada por professores, porque minha mãe é professora, minha esposa é professora, minha irmã é professora. Eu não consegui ser professor, né? Tenho muito orgulho de ter mãe e parentes professores, mas eu não segui nessa vertente. Eu segui na vertente do meu pai, que era cooperativista, trabalhava nas cooperativas. E a minha infância lá foi uma infância espetacular. Eu acho que como a de todos que tiveram a infância no interior, estrada de chão, casa de madeira, com pátios enormes para brincar, podendo brincar até tarde de noite, podia voltar para casa, não podia, mas voltava para casa só quando a mãe ou o pai gritavam, né? Senão não tinha já horário. Já na segunda ou terceira vez chamando, né? Poxa vida, Então, olha, para largar a rua era difícil, mas a gente tinha tudo que uma infância feliz precisava ter, né? Que era ter amigos próximos, que era ter liberdade, que era ter segurança. E o amor das famílias, né? Como era tudo muito mais próximo, a nossa vizinhança era a nossa família. Então, por isso também os pais não se preocupavam tanto. Eles sabiam, tá no vizinho da frente, ali tá tranquilo. Tá no vizinho que fica um pouquinho mais afastado. Era todo mundo conhecido, então, momentos muito bons e uma infância realmente que ajuda a gente a se tornar um cidadão também que carrega esses valores de valorizar o próximo, de valorizar o local, de valorizar amizades, e isso a gente carrega muito até hoje. Tu falaste aqui que tu seguiu os passos do teu pai no cooperativismo, né? Então ele já implementava naquela época, assim, com vocês, com a família, né, talvez alguns princípios do cooperativismo, ou tu foi entender isso melhor mais pra frente? Tu só quis seguir o teu pai como um exemplo, mas não sei se tu tá conseguindo me fazer entender. Não, perfeito. Né? Porque eu sei que eu estava conversando, nós tivemos aqui no episódio anterior, o Ederson, vice-presidente da Sertagem, nós conversamos um pouco sobre cooperativismo, né? Sim. E aí há essa diferença entre as empresas, digamos, normais e as empresas cooperativistas, né? Como a Sicredi, e tem essa base, esse fundamento diferente. Então isso o teu pai já demonstrava em casa, na família? Com certeza. Eu acho assim, que isso era mais natural. Hoje, o cooperativismo ele teve algumas lacunas durante todos esses anos, né?
O meu pai trabalhava numa cooperativa. Naquela época, a cooperativa era praticamente a maior empresa ali da região, da localidade. Então, ela prezava muito pelos seus colaboradores. Ela tinha esse espírito cooperativista e tanto é que a casa que nós morávamos pertencia à cooperativa. E na época, o aluguel, eu lembro que era irrisório. Era realmente assim, algo simbólico que nós podíamos morar. E não éramos só nós, assim, mais pessoas tinham, né, essa oportunidade. E o pai sempre dizia, olha, que bom que eu trabalho num lugar que nos dá essa oportunidade, né? Então, isso já vem de lá. Mas eu também não comecei trabalhando numa cooperativa. Eu saí de Bom Retiro, se eu puder avançar um pouquinho, né? Saí cedo, né? E fui para outros caminhos. Depois, caminhos bons também, porque a gente é que faz nosso caminho, a gente é que tem nossa conduta, a gente é que faz nossa conduta, nossa postura. Então, trabalhei em mercado financeiro, trabalhei na iniciativa privada. Cooperativismo também é iniciativa privada, mas como tu bem falaste, tem outro propósito, né? Então, já tive várias experiências e hoje, felizmente, pude retornar ao cooperativismo. Hoje não, já faz alguns anos, né? 17 anos. 17 anos. E eu comentei também antes contigo que eu fiz uma pesquisa, né, sobre a tua pessoa, porque eu acho que se eu vou entrevistar, eu tenho que estar preparado. E eu quero que tu explique aqui pra mim agora uma coisa que talvez seja bem pessoal. A tua característica do chapéu. Ah, pois é. Por quê? Sim. O porquê disso? Não, que legal que tu perguntou. Talvez... Não, eu mais que perguntei. Eu vou te fazer uma homenagem. Eu vou te entrevistar de chapéu. Não. Aí eu te falou. Muito legal. De chapéu. Muito legal. Obrigado. Mas que bom que tu traz essa pergunta aqui para a pauta, porque nos lugares que eu tenho ido e eu circulei por muitos lugares, às vezes eu esqueço, mas é importante falar. Eu uso o chapéu por recomendações médicas. Eu tenho alguns problemas de alemão, né? Sou alemão. Alguns problemas de alemão, né? Então, eu sou ao extremo alemão, ainda mais na pele. Eu tenho a pele muito sensível, então já tive vários episódios de lesões e de algumas complicações que eu tive que fazer alguns procedimentos um pouco mais agressivos, tanto na testa quanto na cabeça em si, em outras partes do corpo. Mas assim, nada grave, isso que eu gosto de deixar bem claro. Não precisa, não devia ter feito essa pergunta. Não tem nada a ver. E até é bom, porque também serve de alerta para as pessoas, né? Que nem só alemão sofre de câncer de pele, todo mundo. E querendo ou não, acabou ficando uma assinatura tua, visual. Uma marca, né, cara? Porque de vez em quando eu tinha aqui no dermatologista, ele me encaminhava pro cirurgião, tem que tirar aqui, essa é um pouquinho maior, daí era um pouquinho mais agressivo. Então, aí eu usava o chapéu ou boné, uma proteção às vezes, por causa dos remendos, e daí ficava bom, tirava. Daí, passar meio ano, já tinha que usar de novo. Pensei, vou ficar nessa de não uso. E também protege muito, né? Além de, dar o estilo aí, que, né? Acho que ganhou um estilo legal. Dá um estilo, né? Te diferencia dos demais. Pois é. Ô, Davi, ainda na tua vida particular, daqui a pouco a gente vai pra parte profissional, tu teve uma ligação com certas atividades artísticas. É verdade. Com teatro. É verdade. Isso eu tinha esquecido. Eu achei que tu não ia capturar isso aí. Eu já disse que eu dei uma pesquisada boa. Mas eu não sei onde é que tem esses registros. Mas, enfim, eu não lembro de onde eles surgiram, mas tem. É que, então vamos voltar. Saindo de Bom Retiro, eu queria muito, realmente, assim, crescer. Não é que a gente não consiga crescer em cidade pequena, mas as grandes oportunidades estão nos grandes centros, sim, nas grandes metrópoles. E o meu irmão já trabalhava fora na época. Eu tenho um irmão mais velho, Carlos André Dupont, que é um dos meus mentores também. Ele tem 10 anos mais que eu, já morava em Porto Alegre, já trabalhava numa instituição financeira, e eu via, meu irmão tá lá, eu vou ter que ir para lá também. Mas antes de ir para lá, eu tinha que estudar. E aí eu consegui uma bolsa de estudos, através da minha mãe, que foi muito atrás, num colégio interno, em Ivoti. E esse colégio interno
ele tinha uma vocação extraordinária para despertar o lado artístico das pessoas, de liderança e artístico, porque ele nos proporcionava música, canto, instrumentos, teatro, esporte, dança. Então era um colégio de educação integral. Além da educação formal que a gente precisa ter para passar no vestibular e tal, tinha todo esse lado, era o dia inteiro cheio de atividades. Porque era um colégio interno, então a gente passava o dia inteiro no colégio. E aí tinha atividades de manhã, de tarde e de noite, era 3 turnos cheios. E aí a gente teve a oportunidade, então, de aprender a dançar, baita dançarina, não fui muito bem, né? Os salões da região agradecem. Exatamente, agradece mesmo. Mas no teatro até que fui bem, cara, fui bem. Eu tive aí algumas performances bem interessantes, né? A gente participava, na época, de festivais regionais e a gente teve a sorte de participar de um festival em Novo Hamburgo, um festival estadual de esquetes teatrais, que são teatros de curta duração, de 20 minutos. Então, VaptVupt teatro. Então, a gente fez o teatro e conseguimos a 3ª colocação, né? Foi muito interessante. E eu tive uma noite inspirada, né? Então, quando fui, conquistei o melhor ator da época, né? Foi muito, muito legal, mas isso foi porque realmente nós tínhamos essa atividade muito forte nessa escola que eu frequentei. Já é a 2ª pessoa que eu entrevisto aqui que queria ser ator. Tivemos acho que talvez tu conheça, o Adair, do Grupo A Hora. Sim. Ele me revelou que também gostaria muito de ter sido ator. Pois né? Quando era novo. Não era uma coisa que eu queria ser. Mas sabe quando as coisas vão acontecendo? Pô, tinha um grupo de teatro, tinha professora de teatro, eu vi eles ensaiando, pensei, isso aí é bacana, vou lá brincar um pouco, né? E aí as coisas vão acontecendo. E depois, até na empresa que eu comecei a trabalhar, que era Ipiranga Petroquímica, do Grupo Ipiranga, que hoje não é mais Ipiranga, foi comprado pela Braskem. Lá também eu trabalhava no RH e lá a gente criou um grupo de teatro justamente para estimular um pouco essa parte mais artística e fazer as pessoas saírem da casinha um pouco, né? E aí também a gente desenvolveu um grupo de teatro muito bacana lá, mas era teatro empresarial focado em performance, em desempenho, em indicadores e era muito bom também. Que bacana. Davi, tu percorreu ali tua estrada de vida dentro da região metropolitana, frequentou Unicinos, né? Exatamente. Comércio exterior? Comércio exterior. E volta ao Vale em 2006. Isso. Tá? Já direto para a cooperativa? Já direto para a Sicredi ou... Sim, direto para o Sicredi. E como é que tu chegou até ao Sicredi? Por amor. Por amor à minha esposa. Por amor ao cooperativismo, mas mais por amor à minha esposa, né? Vamos falar a real. A minha esposa, ela é aqui do Vale do Taquari também, ela é natural de Estrela e se formou na Unicinos. Aliás, eu conheci ela nesse colégio interno, em Ivoti. Então, colégio interno, o dia todo ali, não era um colégio só de meninos nem só de meninas, era misto, né? Aí a gente se atrapalhava um pouco, né? E se misturava um pouco se também, confundiu, né? Se misturava um pouco, e ali eu comecei a namorar, depois estudamos na Unicinos, eu fiz comércio exterior, ela fez o magistério, e ela, depois que se formou, voltou para a região, porque ela prestou concursos em vários municípios, passou em Teutônia, então ela acabou começando a carreira dela em Teutônia, como para não ter essa distância. Exatamente, a gente ficou um bom tempo, assim, dá para se dizer que uns 10 anos eu morando em Porto Alegre e ela morando em Teutônia, ou Estrela também, na época eu morava um pouco na casa dos pais, mas logo ela se mudou para Teutônia. E depois desses 10 anos, aí aconteceu um episódio dela conseguir uma bolsa para trabalhar e estudar na Alemanha. Aí ela passou 1 ano na Alemanha. E aí, nesse 1 ano... Não estava bom ficar longe de Porto Alegre, Teutônia? Foi mais longe, mas daí eu percebi que tinha que parar de enrolar, né? Aí o bicho pegou, pensei, agora, não, se não for na volta dela, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, foi na volta dela da Alemanha que daí bati o martelo, né? Pedi ela em casamento. E ainda ficamos
nessa e vai e vem, né? Eu passei, acho que cerca de quase meio ano indo e voltando todo dia de Teutônia a Porto Alegre, porque nós casamos, eu fui morar com ela em Teutônia, mas continuava trabalhando lá. Só que daí, como eu já morava em Teutônia, eu pude conhecer a cidade, ver as oportunidades de trabalho, fazer amigos. Amigos é tudo na nossa vida também. E através desses amigos, eles me indicaram, vem pra cá, aqui tem uma carreira boa, tem um propósito legal, tu vai te identificar, a gente te conhece. E foi surgindo as oportunidades, coloca o currículo lá, faz entrevista de seleção, faz os testes e vamos embora. E escalonado, tu veio crescendo dentro da cooperativa, né? Começou lá na agência em Languiru. Agência de Languiru. Comecei... Como você começa? Só ajeitar teu microfone vai ficar melhor o som. Show. Aí. Comecei como normalmente se começa no Sicredi, nas categorias de base. Hoje a gente tem uma metodologia de crescimento de carreira que a gente valoriza desde o jovem aprendiz, dá todas as condições para ele, que é o cara que está no ensino médio, que já mostra interesse em querer crescer na vida como profissional, como pessoa. Esse cara a gente tenta capturar aí nas comunidades. Então, até se a galera estiver ouvindo aí, gente, quem quiser trabalhar no Sicredi, é só mostrar interesse. E aí, o jovem aprendiz já é muito valorizado. Segundo, eu não entrei como jovem aprendiz porque eu não era mais jovem. Não era mais jovem, era só aprendiz. Só aprendiz. Eu só estava aprendendo, porque eu voltei com 30 anos. 30 anos, Passei 10 anos da minha carreira em Porto Alegre. Com 30 anos eu voltei, mas comecei, então, como assistente de atendimento, que é o cargo inicial de quem entra no Sicredi. É a primeira porta aberta, exatamente. E foi, assim, um baque financeiro muito grande, porque eu tinha uma carreira de 10 anos em Porto Alegre. Eu já estava numa evolução de carreira profissional e de salário bem interessante. E eu tive que descer uma escadaria muito grande para começar de novo realmente, né? Então, foi uma decisão muito difícil mesmo, porque Porto Alegre é maravilhosa, tem muitas oportunidades, mas quando a gente pensa, mas o que eu quero não só para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, para minha vida toda? Aí eu pensei, vamos voltar no tempo. Não, é impossível voltar no tempo, mas vamos voltar na nossa evolução como profissional e porque vai valer a pena. Depois eu vou alcançar tudo que eu quero num lugar que eu gosto, mais perto da minha família e principalmente com a minha esposa, são né? Escolhas e renúncias, né? São renúncias muito grandes. Para dar mais vários para frente. Exatamente. Né? Então... E foi por aí. Minha família e muitas pessoas diziam, não faz isso, né, tia? Mas não adianta, sabe? Tem aquele grilo que fica te martelando assim, vai por aí. Financeiramente não era bom, profissionalmente agora eu sei que é bom, mas na época não parecia ser, mas valeu muito a pena e o resultado foi extremamente satisfatório. Nós fomos 17 anos. 17 anos. E a tua chegada à gerência levou uma subida rápida? Vamos pensar que, de uma certa forma, sim. Eu entrei no Sicredi em 2006 e eu assumi minha primeira gerência de agência em 2011. 5 anos. 5 anos, E... Bom, hoje tudo está em transformação. Na época também estava em muitas transformações. O sistema Sicredi e a Sicredi Ouro Branco, nós estávamos mudando completamente nossa estrutura de atendimento, saindo do modelo de negócios por produto para um modelo de negócio por segmento. E aí eu também, tudo tem que ajudar, né? Eu entrei nesse barco, entrei nessa onda em 1 ano de Sicredi, já criaram funções de gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, gerente de agronegócio. E nessa levada de crescimento rápido, eu me preparei bastante. Já vinha com preparo, não do mercado financeiro, mas assim, uma experiência muito boa de organização, de trabalho em equipe,
de desempenho e de comprometimento que facilitou, uma maturidade profissional. Exatamente, uma maturidade profissional que em um ano eu já consegui ascender para gerente de pessoa jurídica, né, em um ano. E depois disso, daí começou a vir as demais evoluções profissionais no Sicredi. Certo. Puxando um pouco agora a lenha para o nosso assado aqui, para os nossos assuntos mais diretos. Dentro desses 17 anos, né, agora, principalmente dos últimos tempos para cá, eu acho que o Sicredi tem se preocupado muito com a questão das renováveis e das novas energias, enfim. Qual é a visão da cooperativa, né? E pode ser a tua visão também, tá? Claro. Pode falar a tua visão e, se quiser, falar com a visão da cooperativa também. Sobre o tema ESG, tu tem esse conhecimento do tema ESG sobre tanto para as empresas quanto para o agro. Exato. Né? Qual é a tua visão, assim, que tu vê da evolução e da importância disso para as empresas? Hoje o ESG tá dentro do Sicredi com muita força. Nós temos desde produtos financeiros de investimento, com foco em ESG, onde tu aplica o teu dinheiro nesses fundos, e esses fundos estão diretamente relacionados com essa pauta de sustentabilidade, de ecologia, de sustentabilidade. E temos produtos de consórcios também voltados exclusivamente para essa pauta. E, óbvio, as nossas linhas de crédito para energia solar, energias fotovoltaicas, energias alternativas. Então, isso está muito na veia do Sicredi, porque o cooperativismo, o que ele pensa? Ele pensa em sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, sustentabilidade energética, sustentabilidade de sucessão geracional. Então, em todos esses aspectos que a gente precisa ter um cuidado especial, o Sicredi está muito atualizado, né, nessas pautas de sustentabilidade. Tu falaste aqui antes que assumiu tua primeira gerência em 2011. Nós temos a primeira regulamentação de energia solar no Brasil a partir de 2012, um ano após tu assumir. Então, tu provavelmente acompanhou a entrada desse setor dentro da cooperativa, dentro das instituições financeiras como um todo, né, não somente o Sicredi. E houve, de lá para cá, uma evolução. Tu tem acompanhado o mercado, assim, de uma certa forma? Ou... A gente acompanha, assim, e a gente vê o tamanho que a nossa carteira de crédito nessas linhas começa a tomar, né? A proporção que começa a tomar. Então, e até tanto pelo apelo sustentável, ecológico, quanto pelo apelo financeiro, porque essas linhas, elas são subsidiadas também pela cooperativa. São as linhas hoje mais acessíveis que nós temos, tanto na área de crédito comercial quanto na área de crédito rural. Então, se um associado chega, qual é a linha mais acessível que tu tem hoje? A mais acessível é para a energia solar, no caso, que é a que está mais em voga agora. Então, o Sicredi tem esse olhar. E a nossa carteira, hoje, para se ter uma ideia, nós, aqui em Taquari, vou falar de Taquari, nós temos uma carteira de crédito geral, que daí é todos os créditos que a gente fala, entrar um pouquinho em números. Claro. Desde um cheque especial, um limite de cartão, até um crédito pessoal, até um financiamento de veículo, até um financiamento imobiliário, até um custeio agrícola, até um de energia solar. Em torno de 120 milhões é a carteira total. Só aqui. Aqui em Taquari. E a de energia solar é uma das linhas mais recentes que nós temos. Recente, 5 anos, talvez. Um pouco mais. Comparado às outras, as outras que sempre teve, né? Então é a mais recente. Ela vem ganhando um destaque muito grande, né? Hoje a gente tem, certamente, não tem o número de hoje, mas desse semestre, do último semestre agora, em torno de 5 milhões nessa linha de energia solar, que é muito representativo. E é sempre, mais, essa procura, tu tem noção assim, se ela é mais residencial, se ela é mais rural dentro da cooperativa? Mais residencial. Mais residencial na área urbana. Óbvio que o rural também tem procurado. E tem linhas também do Plano Safra, mas daí tem algumas peculiaridades ali para conseguir enquadramento, né? Alguns pré-requisitos de finalidade, de itens nacionais, né? Tem alguns critérios
um pouco mais, que são solicitados a mais do que o normal, que é para uma residência urbana. Mas no residencial urbano, a gente tem essa linha saindo, se não sai diariamente, sai toda semana, né? Toda semana a gente tem demanda por esse tipo de crédito. A gente tem falado muito aqui nos últimos meses, né, de que não veremos novamente um ano como 2022 foi para esse mercado. Tá? Não vai existir. E também percebemos uma certa estabilização do mercado que há alguns anos vinha, né, numa crescente muito alta. Tu acha que um dos principais fatores, me corrija se eu estiver errado, pode ter sido, ou provavelmente foi, a alta de juros, né, agora recente, e a certa dificuldade geral de acesso a crédito? Como tu vê esse cenário? Esse, eu não sei se é o principal, mas com certeza é um dos mais relevantes motivos pelo qual esse ano a gente não tem feito tanto, ou vocês não têm, o mercado solar não tem crescido tanto. Se a gente for olhar a Selic, que é o balizador de todas as linhas de crédito hoje, a Selic, que é o CDI, ela sai de 2% há 2 anos atrás, 2 anos e meio, hoje foi a 13,75, agora está em 13,25, na última reunião do Copom. Então, quem trabalha com uma taxa de juros dessa, por mais que o spread seja baixo e que tenha subsídio, continua sendo alto. E não é só para energia solar, é para o financiamento do carro, que também diminuiu, é para o financiamento habitacional, que também diminuiu. Agora o governo está dando alguns sinais de que vai dar um subsídio ainda maior, usar mais recursos de FGTS, enfim. Mas, com certeza, o aumento da taxa Selic foi predominante para que isso diminuísse. E eu acho que teve também a questão da nova regulamentação, que no final do ano, ou no início desse ano... Na virada do 7 ano, de janeiro. Que ali diminuiu um pouquinho a vantagem que tinham as pessoas, mas a gente vê que não tem um efeito real, né? O pavor foi maior do que o real efeito. Exatamente. E eu acho que aos poucos o pessoal vai se dando conta disso, que realmente ainda vale muito a pena, e aos poucos também a taxa Selic, o governo está batendo forte para diminuindo ela a cada 45 dias, né? Que é a periodicidade hoje que o Comitê de Política Econômica, que é o Copom, faz as reuniões e define pela nova taxa. Então, tivemos já a primeira redução. Então tem essa perspectiva de maiores reduções? Com certeza tem perspectiva. E nossas análises econômicas indicam para isso. Tanto de mercado, quanto nós temos analistas do próprio Sicredi, que também, vale dizer que eles estão sempre entre os top 5 de maior assertividade em indicadores econômicos, seja de taxa de juros, seja de taxa de câmbio, seja de crescimento do PIB. Então, nós temos uma equipe muito bem qualificada nesse ponto e esses analistas indicam que a tendência é manter numa graduação lenta, mas manter a tendência de queda. Foi só a primeira, foi 0,5% ao ano, mas o que nem tu falaste, às vezes o efeito financeiro a gente não percebe tanto, mas o efeito psicológico nas pessoas já começa, o pessoal só fala, baixou a taxa. Nem, às vezes, não vão a fundo saber o quanto baixou. Baixou a taxa, está na hora. E vai continuar baixando e vai continuar tendo esse efeito positivo, motivador. E é óbvio que a gente tem que ter o cuidado também, que nós temos muita responsabilidade, nós que lidamos com crédito, com sustentabilidade e com viabilidade econômica, tanto das empresas quanto dos nossos associados pessoa física, de mantê-los saudáveis em sua vida, né? A pessoa tem que ser saudável na sua vida física, na sua vida mental, na sua vida financeira. Então, esse também é um ponto de atenção, mas a gente, sim, está entendendo que essa baixa de juros vai continuar e os negócios na área do crédito vão aumentar, principalmente nessa área de energias renováveis. É bom tu falar dessa parte de saúde financeira, que me veio agora uma coisa que nem estava na minha pauta inicial.
qual é hoje o cenário de Taquari? É mais associados, como é que eu vou dizer, não rurais? Exato, sim. Não rurais, não produtores, digamos assim. Se a gente for ver, hoje nós temos em torno de 6 mil associados na agência de Taquari. Desses 6 mil, em torno de 1.000 associados são do agronegócio. Tem alguma atividade rural. E 5 mil são urbanos e pessoas jurídicas. Então... a questão de saúde financeira. Eu vou trazer para mim. Eu não consigo me organizar financeiramente. É triste. Qual é uma dica, um primeiro passo para uma pessoa que quer se organizar financeiramente para não viver só daquilo assim, trabalha, paga. A nossa principal motivação são os boletos. Entende? São os boletos, né? Que o lidar, por exemplo, tu falou ali do psicológico antes, né? Na hora me veio assim, a pessoa... Fizemos um pânico ano passado de mudança de regulamentação, afetou o psicológico, as pessoas fizeram aquela correria absurda no final do ano, acúmulo de pedidos, acúmulo de... Provavelmente a demanda do banco também estava grande, né? A demanda da cooperativa. Passou, o pessoal se acomodou. Exato. De ontem para hoje tivemos o alerta do aumento da gasolina, ontem os postos estavam cheios, então o psicológico afeta muito esses momentos. Assim como afeta na organização pessoal, eu acho. Exato. Né? A gente trabalha... O que a gente pode fazer para resolver esse probleminha? A gente trabalha muito com expectativas, né? Mercado financeiro, mercado econômico trabalha muito com expectativas. Então, se tu tem uma expectativa de uma tendência de alta, seja de uma Selic, seja... O pessoal foca naquela tendência, não importa o quanto aquilo tenha de real impacto na tua vida. E a nossa vida financeira pessoal, nós temos também programas muito bons de educação financeira. E a primeira dica que a gente dá é o diagnóstico. Primeiro, a gente tem que e autoconsciência, tem que se auto... a parte mais difícil. Exatamente, é o mais difícil. A gente tem que conseguir se enxergar o nosso dia a dia, diagnosticar onde é que estão os nossos... Gargalos. Gargalos e as nossas goteiras, por onde está escapando a água, às vezes, por onde está o vazamento, né? Porque todo mundo tem um vazamento em algum lugar. Alguns é no esporte, alguns é no jogo, alguns é no entretenimento, alguns é na festa. Todo mundo tem algum vazamento em algum aspecto da nossa vida. E a gente tem que entender onde é que está esse vazamento e equilibrar isso. Não é deixar de fazer uma festinha, deixar de praticar um esporte, deixar de ir na academia, deixar de ir num restaurante, não. Mas é com equilíbrio. E é nas pequenas coisas que os vazamentos aparecem. É naquelas coisas do dia a dia, às vezes, de almoçar fora todos os dias, além de almoçar, comprar mais uma coisinha para sobremesa. Eu não estou dizendo que não é para fazer, mas a gente tem que entender que está fazendo isso, porque muitas vezes a gente não entende e aí não sabe onde está gastando. Então, primeira coisa, autoconsciência, diagnóstico e anotar. Né? Ou em aplicativo, hoje tem diversos aplicativos, né? Tem o Meu Bolso, tem vários aplicativos ali que dá para usar. Ou o método mais fácil, não sei se é o mais fácil, mas que sempre existiu, pega um caderninho de noite ou anda com uma folhinha e anota, cara. Comprei um cafezinho na padaria, anota. Ou põe aqui no celular e faz um controle diário, semanal. E isso é o mais difícil. Parece fácil, mas é o mais difícil. A gente se assusta quando faz o balanço do mês, balanço do semestre, balanço do ano. Chega a ser assustador. É muito assustador. Então essa é a primeira dica. Realmente fazer um diagnóstico para onde é que a gente está. Primeiro entender o que está fazendo com o teu dinheiro. Exatamente. Porque não existe ganhar muito ou pouco. Tu vai dizer, claro, se eu ganho 10 mil, se eu ganho 1.000, é muita diferença. Mas para a educação financeira, quem ganha 1.000 pode poupar tanto quanto quem ganha 10 mil. E às vezes até mais. O negócio é, quem ganha 1.000, às vezes quer viver uma vida de quem ganha 10 mil. Exatamente. E tu com 10 mil, cara, não vai viver uma vida de quem ganha 1.000, porque daí também vai ser uma avareza, né? Vai querer ganhar uma vida de 20. Vai ganhar de 20, exatamente. Então é por aí. O segredo é gastar menos do que tu ganha. Essa é
matemática básica, né? Preciso rever meus conceitos, então. Todos nós, cara. Não é um privilégio seu. Todos nós que trabalhamos em instituição financeira passamos por isso também, e são fases das nossas vidas. Tem fases que a gente está num período mais investidor no sentido de gastar. E tem outras que a gente está mais no período poupador. O negócio é equilibrar. Tem horas que tu precisa investir, precisa se endividar, precisa comprar uma casa. Às vezes precisa comprar... que bom se a gente pudesse juntar dinheiro para comprar uma casa, mas quanto tempo vai levar? Né? Então, não está errado a gente ter dívida, não está errado a gente comprar alguma coisa parcelada, desde que a gente tenha uma consciência clara do que a gente está fazendo e de que aquilo realmente seja relevante para a nossa vida, para a nossa família. Excelente dica, eu vou anotar isso e vou escutar esse áudio várias vezes. Davi, para a gente ir encaminhando para o nosso final, tu tem aí de cooperativa 17 anos, mas de profissão aí já vai mais um pouquinho. Daí põe mais uns... mais uns 10? Os 10 certo, né? De carteira assinada, sim. Mas antes de ter carteira assinada, eu tinha que pagar minha faculdade e eu não tinha um trabalho formal. Aí a gente tinha que fazer os bicos, né? E o bico que eu mais gostava de fazer é fazer pesquisa de mercado, né? Fazia pesquisa de mercado. Trabalhava num instituto. Sabe essas pesquisas que diz, tantas pessoas assistem a Globo, tantas assistem tal programa, tantas... Esse tipo de pesquisa... Batendo perna na rua. Ganhava, vamos dizer... Hoje, tu tem 20 pesquisas para fazer. Eu tinha que ir em 20 casas. Não é aleatório, é tudo com uma metodologia de Ibope, de Datafolha, ou enfim, de qual é o instituto que contratava a empresa para qual prestava esse serviço. E aí tu tem que ir em tal bairro, em tal rua, naquela rua, casa assim, pula 2 casas, entrevista de novo, pula 2 casas, entrevista de novo, assim a gente fazia. E aí ganhava os pila, era até bom, e assim eu conheci bastante coisa, região metropolitana, de trem, de ônibus, olha, não tem como me perder. Pega na tua cabeça um apanhado dessas experiências de trabalho, de vida também, e tenta achar talvez 2 histórias que te marcaram muito, tanto para aprendizado, alguma coisa que te marcou e tu aprendeu, e também pode ser engraçada, pode ser perrengue, enfim. Eu quero ouvir 2 histórias assim que te marcaram de fato, que tu não esquece até hoje e que tu sempre conta quando tu lembra. Tá bom. Devia ter me dito isso antes, né? Vou ter que pensar aqui. Mas uma que eu conto foi um perrengue, assim, que dá para tirar de lição. Primeiro vamos contar a história, então. Eu estudava de noite na Unicinos, e durante o dia fazia essas pesquisas, durante uma época. E aí acordava cedo, porque tu tem que pegar as pessoas cedo em casa, daí no horário ali, do horário comercial, tu pegava só quem era realmente dono de casa. Chegava na hora do café em casa. Chegava na hora do café da manhã das pessoas. Chegava, cara, tinha que ser, senão não pegava o dono da casa em casa, né? E difícil a pessoa se disponibilizar, porque é uma pesquisa de 40 minutos, 1 hora mais ou menos. Então, e aí não era o cara mais apresentável na época, não tinha as melhores roupas, né? Não tinha toda a condição financeira, então ia com aqueles jeans surrado, aquele All-Star de 5 anos, e aí o pessoal primeiro pensava, o que esse cara quer aqui na minha casa, né? Mas aí, depois de um tempo explicando o que era, conseguia fazer. Mas aí passava o dia inteiro fazendo isso, para cima e para baixo, pegando o trem, pegando o ônibus. Daí chegava em casa de tardezinha, ali pelas 6 horas. Dava tempo de comer uma frutinha, uma banana, que sempre é o mais barato, mais fácil, e sair para Unicinos. E numa época de provas, sempre na correria e sempre muito cansado. Eu pegava o trem sempre lotado, e era uma prova semestral que ou vai ou racha, né? E eu até que estava preparado para a prova, mas eu peguei o trem, estava muito cheio, não consegui sentar, fiquei em pé, peguei no sono, né? Peguei no sono em pé. E acordei quando o trem já estava voltando do Unicinos. Foi uma coisa impressionante, porque... Você não conseguiu acordar com o movimento? Não consegui acordar, né? E olha que é uma meia hora, né, de trem. Então eu acordei voltando. E aí foi minha prova, né? E aí que lição que a gente tira disso? Cara, quando tu tem coisas importantes para fazer,
Dá um tempinho, né? Não vai no limite no teu dia, né? Eu tava esgotado aquele dia. Então, tu tem uma coisa importante para fazer, te prepara, vai um tempo antes, vai descansado. Então, essa é uma história que aconteceu, né? De várias que deve ter passado por aí. De várias, realmente. Mas essa aí me marcou porque eu não imaginei que isso pudesse acontecer. Tanto é que eu dormia muitas vezes no trem. Sim, mas acordava, né? Sim, eu ia tranquilo, chegava pertinho, tava acordando. E essa eu acordei, onde é que eu tô? Já tô na estação de volta para casa. Então, que loucura. Foi assim mesmo. Davi, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, né? Foi muito bacana poder trocar essa ideia, conhecer um pouco de ti e da visão da cooperativa para todo esse mercado, né? E espero que possamos trocar essa ideia mais vezes. Eu que agradeço o convite. A gente teve que marcar aí, não consegui vir na nossa primeira marcação, mas estou muito feliz, gostei muito e dou os parabéns aí para ti, Walter, para o Richard, para a equipe aqui da SolarSul. Já mando um abraço pro Léo, né? Aí, nosso CEO aí da empresa, né? E dizer que é um prazer estar aqui numa empresa que valoriza também essa aproximação com seus parceiros de mercado e que está levando esse conteúdo aí para as mídias sociais que, de uma forma ou de outra, se torna relevante para o público de vocês. É isso aí. Parabéns. Obrigado. E esse foi mais um Conversa com Energia. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube e também conferir esse áudio no Spotify. Abraço e até a próxima.